Graça e paz, igreja querida, uma boa noite. Nós estamos aqui para mais um momento de reflexão e compartilhamento da palavra do Senhor. Vamos pensar sobre um texto muito especial da palavra de Deus e ele se encontra no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 21. Vamos aqui compartilhar essa porção da palavra do Senhor, tentando extrair dela princípios, ensinos, para que possamos aplicar em nossas vidas e caminhar de acordo com aquilo que o Senhor nos orienta. Antes eu gostaria de dizer que é mais uma vez uma alegria poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos. É um prazer sempre poder estar aqui presente junto à igreja e, de fato, nesses momentos finais desse ciclo que irá se encerrar da nossa caminhada com a igreja, e certamente é apenas um ciclo, novos ciclos virão de outras formas de colaboração. Nesse momento em que a gente está completando então esse ciclo, é ainda mais especial poder estar compartilhando essa palavra com os irmãos. É uma palavra que de fato gostaria que os irmãos pudessem guardar em seus corações, para que pudessem encontrar ânimo nas situações daqui para frente. Crer somente é o tema da mensagem de hoje. Vamos ao nosso texto? Tendo Jesus passado de barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. Enquanto ele estava junto ao mar, então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e lhe rogava muito: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que viva. Pelo que Jesus foi com ele e grande multidão o seguia, comprimindo. Leremos até aqui inicialmente. A fé é um assunto que tem sido bastante abordado. Na verdade, em momentos de crise, parece que nós nos lembramos que há algo acima de nós, além de nós, e enquanto seres humanos buscamos recorrer ao sagrado. Mas os olhares mais atentos vão perceber, isso sem muito esforço, que nem todos estão buscando auxílio no mesmo lugar, nem todos estão procurando o mesmo Deus. E nesse ponto eu preciso ser sincero e dizer que creio sinceramente que muitos têm buscado auxílio nos lugares errados. Infelizmente. Mas além disso, há aqueles que, apesar de buscarem auxílio nos lugares certos, não conseguem persistir na fé até o fim do caminho, até alcançarem de fato aquilo que aguardavam, e assim se perdem ao longo da jornada, da trajetória. Então, se você nessa noite, meu irmão, minha irmã, tem dúvidas se tem depositado a sua fé no lugar correto, ou se você acha que a sua fé está por um fio, você está prestes a sucumbir à falta de fé, ou mesmo se deseja se preparar para os momentos de adversidade, quando a fé for a opção mais difícil, convido você a que nessa noite, junto comigo, possamos extrair da palavra de Deus algumas lições importantes. Nós vamos pensar sobre Jairo, esse homem que vai até Jesus, esse homem que é um dos principais da sinagoga, e aqui nesse tempo, no período de Jesus, a sinagoga já havia se consolidado como um dos ambientes religiosos judaicos, no qual as pessoas expressavam ali a sua vivência do seu relacionamento com Deus. Portanto, ser líder da sinagoga naquela época, ou ser participante desse corpo de líderes da sinagoga, era algo que conferia ao indivíduo dignidade, status, posição naquele meio social. Portanto, Jairo era um líder naquela comunidade, não só um líder social, mas também um líder religioso que estava ali naquela comunidade e era tido certamente como uma referência. É esse Jairo que se coloca a buscar Jesus. Jairo era líder da sinagoga que ficava em Cafarnaum,
Nós percebemos isso a partir do relato de Mateus, que situa todo esse acontecimento em Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade onde Jesus estabeleceu a sua base e a partir da qual Jesus desempenhou o seu ministério. Era o lugar de Jesus onde ele fixou residência. A partir dali, então, Jesus pôde operar grandes coisas e Jairo certamente ficou sabendo de algumas delas. Entretanto, a posição social de Jairo, a relevância que ele tinha para aquelas pessoas, talvez a admiração de muitos, tudo isso não foi suficiente para evitar que a filha de Jairo ficasse muito enferma. Aquela criança que, segundo o evangelista Lucas, tinha apenas 12 anos e era filha única de Jairo, estava às portas da morte. E é desse ponto que o relato do Evangelho apresenta para nós a história de Jairo. Assim nós devemos olhar para o que acontece aqui na vida de Jairo e aprender como a fé deve ser empregada em nossas vidas. Em primeiro lugar, os versos que nós lemos nos mostram que a fé deve nos conduzir a Jesus. Portanto, se fosse colocar um título nesse primeiro tópico, ele seria: busque a Jesus. Busque a Jesus. Quem busca a Jesus faz isso porque crê que Ele pode dar a resposta que os outros não poderiam dar, a resposta que seria impossível a qualquer outra pessoa. Jesus pode dar. É essa convicção que tem Jairo. Não sei se você percebeu no texto, mas a filha de Jairo estava às portas da morte, e Jairo chega para Jesus convicto de que se Jesus interviesse na história daquela família, na história da vida da filha dele, ela poderia ser curada. Jairo cria sinceramente que Jesus tinha a resposta. É bem verdade que Jairo pode ter visto muitos outros milagres de Jesus sendo operados ali em Cafarnaum. Na verdade, é possível que Jairo tenha estado naquele grupo, conforme o relato de Lucas, capítulo 7, que foi interceder pelo centurião de Cafarnaum. O centurião de Cafarnaum havia contribuído para a construção da sinagoga ali naquela cidade. Era romano, não era parte do povo judeu, mas como amava a Deus, era um homem piedoso, abençoou aquelas pessoas auxiliando na construção da sinagoga. Então, quando o seu servo ficou enfermo, ele pede aos líderes da sinagoga que vão até Jesus interceder por ele. É muito possível que Jairo tenha vivenciado esse momento e que fosse uma das pessoas que foram até Jesus interceder por aquele indivíduo. Naquela ocasião, algo maravilhoso acontece. Aquele centurião que não fazia parte do povo de Israel, compreendendo quem era Jesus, seu poder e sua autoridade, manda dizer a Jesus ainda no caminho: eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Basta que o Senhor dê uma ordem e o meu servo ficará curado. E assim foi. Talvez Jairo tenha contemplado isso e isso tenha nutrido a fé no coração dele, de modo que Jairo vai a Jesus crendo que ele tem a resposta, que ele é a resposta. E nós, a quem temos recorrido, é preciso que passemos a refletir sobre isso. Talvez você possa dizer que isso depende do que nós desejamos, e até certo ponto isso é verdade. Se queremos boa companhia, buscamos passar tempo com os nossos cônjuges, amigos e familiares. Se queremos consertar um encanamento, buscamos o profissional capacitado para isso. O problema é quando nós não compreendemos que há questões em nossas vidas para as quais somente Jesus tem a resposta. O problema é quando não aceitamos isso.
quando não percebemos que há desafios na vida que somente podem ser superados com o auxílio dEle, com a intervenção dEle. Aí mora o verdadeiro perigo. Mas nós podemos aprofundar ainda mais essa reflexão. Podemos fazer as seguintes perguntas: se quisermos sentido para a vida, em que ou em quem buscaremos? No dinheiro, na fama, no poder, no cônjuge, nos filhos? Se queremos uma vida plena, se queremos paz, ou mesmo se queremos preencher o vazio dos nossos corações, quem pode nos dar isso? É preciso reconhecer que diante das grandes questões da vida, aquelas que dão significado a todas as outras coisas, as questões que são impossíveis de responder para qualquer um de nós, à parte de Jesus, é preciso compreender que é Cristo a resposta para elas. É preciso compreender que Ele pode fazer o que ninguém mais pode fazer. Quando compreendemos isso, buscamos a Jesus. Mas talvez você diga: eu já compreendo isso, eu já tenho buscado a Jesus. Há um outro aspecto importante na vida de Jairo, e muito especialmente nesse trecho inicial que nós lemos, nesses primeiros versos, que é o modo como Jairo busca a Jesus. Busque a Jesus como Jairo, com humildade e submissão. Volte comigo ao texto, por favor. O verso 22 nos diz o seguinte: então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Não é um contraste muito interessante o que nós encontramos aqui? Chegou perto dele um dos principais da sinagoga, e o que fez? Prostrou-se aos seus pés. Jairo busca a Jesus com humildade e submissão no seu coração. Jairo assume a posição suplicante. Quando aprenderemos que a melhor postura para estar diante de Jesus é de joelhos, com um coração humilde e quebrantado? Quando compreenderemos que, diferente do mundo, Ele não se vende pelo nosso dinheiro? Quando compreenderemos que Ele não precisa dos nossos favores, que Ele não se impressiona com o nosso status social? Quando compreenderemos que Ele não se maravilha com o quanto nós somos bons? Precisamos lembrar da mulher cananeia. A mulher cananeia vinha atrás de Jesus, ela tinha uma filha endemoniada e suplicava a Jesus socorro. Seus discípulos, incomodados com aquela situação, olham para Jesus e dizem: mestre, despede-a. Então Jesus se volta para aquela mulher nesse acontecimento marcante e diz: não é bom tirar o pão dos filhos e entregá-lo aos cachorrinhos. Perceberam aqui a comparação? Pode parecer uma palavra muito dura de ouvir, mas essa palavra extrai daquela mulher algo fantástico. Mostra toda a humildade que nós devemos ter diante de Cristo Jesus. Porque aquela mulher olha para Jesus e diz: Senhor, se sou apenas como um cachorrinho, não me incomodo em ser saciada com as tuas migalhas. As tuas migalhas me são suficientes. Aquela mulher expressa a mais profunda humildade. Devemos nos lembrar que a oração do publicano e não do fariseu que é ouvida.
Enquanto o fariseu ora para Deus e diz: muito obrigado, Deus, porque eu sou tão bom, o publicano está com o rosto baixo, bate no peito e diz: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Devemos crer que Jesus tem a resposta e devemos ir até Ele buscá-lo, mas devemos fazer isso com um coração humilde, suplicante, submisso. Essa a posição que Jairo assumiu. E quando nós fizermos o mesmo, assim como Jesus ouviu o clamor de Lázaro, ouvirá o nosso clamor. Diz-nos o verso 24 que Jesus foi com ele. Creia que quando você se apresentar diante de Cristo com um coração humilde, Jesus irá com você. Mas seguiremos agora aos versos seguintes, porque o texto ainda nos ensina muitas coisas preciosas. A partir do verso 25 nós lemos: certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que havia padecido muito à mão de vários médicos, gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar, pelo contrário só piorava, ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele entre a multidão e tocou nas suas vestes. Dizia ela: se tão somente tocar nas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos. O texto de Lucas nos acrescenta aqui que foi Pedro o pivô dessa pergunta. Diz-nos o texto: responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda a falar, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já está morta, por que incomodas o mestre? Jesus, porém, ouvindo estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Vamos repetir juntos essas palavras: não temas, crê somente. Vamos juntos: não temas, crê somente. Não perca a fé ao longo do caminho. Muitas vezes temos fé para iniciar a jornada, muitas vezes temos fé para começar o percurso. Isso me faz lembrar daquele momento em que Jesus vem ao encontro dos discípulos andando sobre as águas, e Pedro tem coragem e fé suficiente para dizer a Jesus: Senhor, permite que eu vá ter contigo. Mateus capítulo 14, verso 25 a 32, registra bem essa história. E Jesus diz: vem. Pedro tem coragem para iniciar a caminhada, mas não tem fé suficiente para persistir até Jesus, até o final. Se nós queremos concluir a caminhada, chegar ao final, eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns motivos que os irmãos devem guardar em seus corações, para que não percam a fé ao longo do caminho. O primeiro deles é que é Jesus quem determina o tempo do milagre. Nossa geração não gosta de esperar, é verdade, e parece que nós fomos treinados para isso. Mensagens, ou seja, comunicação instantânea, nós temos, entretenimento também, comida ao toque de um celular. Quem aqui costuma usar algum aplicativo para pedir comida? Por favor.
Como é que você se sente quando ela demora mais de 40 minutos para chegar até você? Muito irritado, provavelmente, que demora. Fomos habituados a isso, parece que nós estamos sendo treinados para não esperar. E particularmente isso se torna uma verdade quando nós estamos enfrentando tempos difíceis. Eu agora sou o pai do João, não é? E recentemente o pai do João teve que levar João à emergência. Meus irmãos, acho que o momento mais angustiante é o tempo de espera. É saber que eu estou aqui com meu filho nos braços, precisando ser atendido, que o médico está logo ali, a um girar de maçaneta, e ter que esperar o nome ser chamado no painel. A espera é muito difícil. Mas se foi difícil para mim, imagino como foi para Jairo, que estava com sua filha às portas da morte. A espera pode ser um fator desanimador, um fator que nos faz perder a fé, que faz com que a nossa fé mingue. Entretanto, Jairo venceu aquele desafio tremendo. E eu preciso destacar aqui, a partir do que acontece com Jairo, que ele venceu porque Jesus é quem determina o tempo do milagre. É isso que aprendemos aqui a partir do relato do que acontece na vida de Jairo. Jesus e Jairo estão caminhando juntos agora. Jairo já intercedeu, Jesus já está ao lado dele, se dirigindo para resolver e solucionar aquele problema. A multidão os aperta, fazendo com que eles vão um pouco mais devagar, certamente, do que iriam se estivessem com o caminho livre. Mas o que surpreende aqui, meus irmãos, é o fato de que, numa situação que aparentemente demandava tanta urgência, Jesus para e pergunta: quem me tocou? Dando início a um episódio que tem pontos suficientes para o próximo sermão do domingo. Jesus simplesmente para ao longo do caminho, acolhe aquela mulher, conversa com ela, trata aquela vida. Isso me faz perceber que não era a multidão quem determinava o tempo do percurso. Se fosse, Jesus não teria parado. Era Jesus quem determinava o tempo do milagre acontecer. Ele para, ele espera, ele faz aquilo que deseja fazer, para então, após isso, seguir junto com Jairo. Isso me faz recordar um pouco daquela história de Lázaro, capítulo 11 de João. A família de Lázaro manda avisar a Jesus que Lázaro, aquele a quem Jesus amava, estava doente. E o que Jesus faz? Você pensa, talvez ele tenha ido imediatamente lá socorrer Lázaro. Não. Jesus aguardou mais um tempo. Tempo suficiente, inclusive, para que Lázaro chegasse a morrer. Mas como é Jesus quem determina o tempo do milagre, ele não chega atrasado. Ele chega no tempo certo. E por mais desafiador que seja esperar, nós podemos confiar nisso. Ele não perdeu o controle. Não são as circunstâncias que determinam quando o milagre acontece ou deixa de acontecer. É Jesus. É Jesus. Quando compreenderemos isso? Precisamos entender isso de uma vez por todas, para que possamos acalmar os nossos corações, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós.
Não perca a fé ao longo do caminho, não importa o quanto o desafio se agrave. O texto parece sugerir que quando Jairo chega até Jesus, a menina está às portas da morte, mas ainda há certa esperança. Mas o que acontece é que, enquanto eles estavam a caminho, chegam pessoas com uma notícia terrível para Jairo. Jairo, se havia ainda alguma esperança, ela se foi, Jairo. Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Muitas vezes perdemos a fé ao longo do caminho, pelas sucessivas ondas que se abatem sobre nós. Muitas vezes perdemos a fé ao longo do caminho, porque a situação se agrava. Parece que as coisas ficam cada vez mais difíceis. Parece que já não há mais esperança alguma. Mas, meus irmãos, é preciso lembrar que é Jesus quem está ao nosso lado, aquele que pode todas as coisas, aquele que é Senhor sobre a criação. É Jesus quem está ao nosso lado, e não importa o quanto os problemas se agravem, não importa o quanto o desafio se torne ferrenho, duro, árduo, Ele pode trazer solução. Ele tem poder para isso. É por isso que ele diz: não temas, crê somente. Crê somente. Numa hora tão difícil, quando Jairo ouve essa que parece ser a sentença de sua separação de sua filha, ele escuta de Jesus: não tenha medo, creia somente. Quais são as situações impossíveis que estão se apresentando diante de você? Talvez recentemente as suas lutas tenham se agravado e os desafios, onda após onda, vêm sobre você, tornando a situação desesperadora. Mas Jesus nessa noite nos diz: não temas, creia somente. Creia somente. Jesus está ao nosso lado. Um terceiro conselho que gostaria de compartilhar com os irmãos a partir do texto bíblico é que nós devemos tapar os ouvidos para as vozes da incredulidade. Vozes tentando desanimar Jairo, fazer com que ele desistisse, chegaram até ele. Esses indivíduos vieram de sua casa, talvez pessoas do seu relacionamento, e disseram a Jairo: desista, é o fim, acabou. Talvez essas vozes estejam presentes em sua vida também, ou talvez cheguem a você quando você estiver enfrentando momentos difíceis. Tape seus ouvidos para elas. Pelos mesmos motivos pelos quais Jairo devia tapar os seus ouvidos para elas. O primeiro deles é que elas não conhecem o coração de Jesus. Eles chegam a Jairo e dizem: a tua filha já está morta, porque incomodas o mestre. Não conheciam o coração de Jesus, sempre pronto a acolher nossas súplicas, sempre pronto a receber aquele que chega contrito diante dele. Quando, meus irmãos, Jesus desprezou aquele que humildemente chegou contrito diante dele pedindo socorro? Quando? As vozes da incredulidade não conhecem o coração de Jesus, não deem ouvidos a elas.
Elas também não conhecem as intenções de Jesus, e muitas vezes esse é um fator que nós podemos compartilhar com essas pessoas. Muitas vezes nós também não conhecemos as intenções de Jesus, não sabemos o que Ele deseja fazer, mas podemos confiar nele. E por fim, meus irmãos, não devemos dar ouvidos às vozes da incredulidade, porque elas não conhecem o poder de Jesus. O que soa aos nossos ouvidos aqui é como se eles dissessem: Jairo, a menina morreu, Jesus não pode ressuscitá-la, é o fim, Jairo, desista. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, percebemos que somente alguns casos muito específicos de ressurreição são relatados. Aparentemente aquelas pessoas acreditam que Jesus não tem poder suficiente para operar um sinal deste porte. Essas pessoas não conhecem o poder de Jesus, não sabem que para Ele nada é impossível. Essas pessoas não conhecem o poder de Jesus, elas chegam mesmo ao ponto, conforme leremos mais à frente, de rir de Jesus, mesmo quando Ele está na iminência de realizar o milagre. Não deem ouvidos à voz da incredulidade, ou às vozes da incredulidade, elas não conhecem o poder de Jesus. Não perca a fé ao longo do caminho, por causa dessas vozes. Permaneça firme, ouça a voz de Jesus. Não temas, crê somente. E por fim, meus irmãos, temos o relato da fé contemplada. Siga no texto comigo, verso 37 em diante. E Jesus não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam e muito pranteavam. Ao entrar, lhes disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Mas riram-se dele. Ele, porém, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai da menina e a mãe dela. E os que vieram com ele, entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. Então assombraram-se todos com o grande espanto. Jesus, porém, mandou-lhes expressamente que não contassem nada a ninguém e ordenou que dessem de comer a menina. Meus irmãos, quando não perdemos a fé ao longo do caminho, a nossa fé é contemplada. A nossa fé é contemplada. Foi isso que aconteceu com Jairo. E é isso que acontece com todos nós quando persistimos firmes na fé. Quando nossa fé é contemplada, Jesus faz o que nenhum outro poderia. Jesus supera todas as expectativas e deixa a todos maravilhados. Jairo havia convidado Jesus porque cria que Jesus podia curar a sua filha, mas Jairo se depara com algo maior, se depara com Jesus ressuscitando a sua filha. Quando Jesus intervém em nossas vidas, quando Jesus atua contemplando a nossa fé, quando isso acontece, meus irmãos, certamente ficaremos maravilhados, surpreendidos, porque Ele tem muito mais para nós do que nós poderíamos sequer imaginar. Creia que Jesus pode superar as suas expectativas, porque certamente é isso que vai acontecer.
Mais que isso, aquela família se torna um farol da graça de Deus e do poder de Deus, de modo muito especial para os discípulos. Isso foi tão impactante na vida daqueles discípulos que eles compartilham essa história, que segue adiante, a ponto de ser registrada nos evangelhos. Mateus faz questão de registrá-la, Marcos a registra e Lucas a registra também. Ela causou um impacto profundo na vida daqueles discípulos, mostrando a graça e o poder de Deus atuando sobre aquelas pessoas. Creia somente, porque a sua fé será contemplada, e a sua vida, a vida da sua família, vai se tornar um palco a partir do qual a graça e o poder de Deus são louvados e impactam a vida de outras pessoas. Mas finalmente nós temos algo muito curioso acontecendo aqui. Nos versos finais, Jesus ordena àquela família que não falassem sobre o que é que tinha acontecido ali naquele momento. Essa parte desse relato está muito relacionada ao tema do segredo messiânico que perpassa os evangelhos. Em muitas ocasiões nós encontramos Jesus dizendo: não anuncie isso, não conte esse milagre, não fale sobre o que aconteceu aqui. Em algumas outras, ele chega mesmo a dizer: não anuncie a ninguém ainda que eu sou o Cristo. O tema do segredo messiânico perpassa os evangelhos. Por quê? Um dos motivos principais pelos quais Jesus não se apresenta enquanto Messias e não apresenta os seus milagres, era simplesmente pelo fato de que as expectativas messiânicas do povo eram incorretas. Eles esperavam um Messias político, um Messias que libertasse eles do poder de Roma e tomasse o poder político em suas mãos, e não era esse o tipo de Messias que Jesus era. Então aqui, quando Jesus opera este milagre, um milagre que certamente faria com que todas as atenções se voltassem para Jesus, faria com que as pessoas começassem a se perguntar: não é esse o Messias? Certamente faria com que as pessoas começassem a, no mínimo, cogitar: será que não é esse o Messias? É diante dessa realidade que Jesus diz: não fale sobre o que aconteceu aqui, porque aquilo tornaria evidente quem é Jesus. Aquilo que Jesus opera na vida daquelas pessoas, na vida daquela família, na vida daquela garota, tornava evidente quem era Jesus, tornava clara a sua identidade, tornava clara a identidade messiânica de Jesus, deixava evidente, era como um cartaz que dizia: eis aqui a resposta de Deus ao mundo, eis aqui aquele que foi enviado por Deus para salvar o mundo, esse é o Messias. Mas Jesus cumpre a sua trajetória, a sua missão, é levado à cruz, morre e ressuscita. E agora, seus discípulos recebem a incumbência de anunciar quem é Jesus e o que ele fez. Por isso que esse relato muito especial sobre a vida de Jesus não poderia faltar nos evangelhos. Mas eu gostaria de dizer a você, meu irmão e minha irmã,
que se a sua fé for depositada em Jesus, e que se você perseverar, não permitindo com que sua fé se perca ao longo do caminho, quando sua fé for finalmente contemplada, através daquilo que Jesus operar em sua vida, Ele revelará algo de quem Ele é. Ainda hoje Jesus tem operado maravilhas no meio do seu povo. Ainda hoje Jesus tem operado milagres. E o maior deles é o milagre da transformação de vidas, que Ele já operou na vida da maioria de nós que estamos hoje aqui. Quantos podem testemunhar desse milagre em suas vidas nessa noite? Muitos levantaram suas mãos. Creio que muitos outros dos irmãos que nos acompanham remotamente também poderiam fazer o mesmo gesto. Se hoje você compreendeu quem é Jesus, através daquilo que Ele fez na vida dessa família, e através daquilo que Ele fez na vida de todas essas pessoas que estão aqui hoje, testemunhando que Jesus operou um verdadeiro milagre em suas vidas. Se você compreendeu quem é esse Jesus, que agora pode ser anunciado abertamente como o Messias, a resposta de Deus para o mundo. Se nessa noite você compreendeu quem Ele é, não hesite em correr em direção a Ele. Não hesite em prostrar-se aos seus pés, depositando a sua fé nele com humildade, porque Ele quer operar esse milagre na sua vida também, transformando todo o seu ser e fazendo de você uma nova criatura, perdoando você dos seus pecados e fazendo com que você seja ligado a Deus mais uma vez, tendo a sua comunhão restabelecida com Ele. Corra em direção a Jesus. Ele está de braços abertos para recebê-lo, para recebê-la.